Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia a Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 319, vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulos 17, 18 e 19, e Provérbios 26, versículos de 13 a 16. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação na hora que o episódio sair. É o dia 319. Vamos ler o Evangelho de São Lucas, capítulos 17, 18 e 19, Provérbios 26, versículos de 13 a 16. O Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Instruções aos discípulos. Disse a seus discípulos: é inevitável que haja escândalos, mas ai de quem os provoca. Seria melhor que lhe encaixassem no pescoço uma pedra de moinho e o atirassem ao mar, antes de escandalizar a um desses pequenos. Ficai atentos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se se arrepender, perdoa-o. Se 7 vezes ao dia te ofender e 7 vezes voltar a ti dizendo que se arrepende, perdoa-o. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. O Senhor disse: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: arranca-te pela raiz e planta-te no mar. Ela vos obedeceria. Quem de vós, se tem um servo arando ou pastoreando, quando voltar do campo, lhe dirá que sente depressa à mesa? Pelo contrário, lhe dirá: prepara-me de comer, cinge-te e serve-me enquanto como e bebo. Depois comerás e beberás tu. Terá de agradecer ao servo por ter feito o que mandou? Assim também vós. Quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, cumprimos nosso dever. Cura 10 leprosos. Caminhando para Jerusalém, atravessava Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram a seu encontro 10 leprosos, que pararam a certa distância, e levantando a voz disseram: Jesus, Senhor, tem piedade de nós. Ao vê-los, disse-lhes: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto iam, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em voz alta e caiu de bruços a seus pés, dando-lhe graças. Era samaritano. Jesus tomou a palavra e disse: não foram curados os 10? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele lhe disse: levanta-te, vai, tua fé te salvou. A chegada do reino de Deus. Os fariseus lhe perguntaram quando iria chegar o reinado de Deus, e ele lhes respondeu: a chegada do reinado de Deus não está sujeita a cálculos, nem dirão: ei-lo aqui, ei-lo ali, porque está entre vós. Depois disse aos discípulos: chegarão dias em que desejareis ver um dos dias deste homem, e não o vereis. Se vos disserem: ei-lo aqui, ei-lo ali, não saiais nem o sigais. Pois como o relâmpago brilha de um horizonte a outro, assim será o Filho do Homem, quando chegar o seu dia. Mas primeiro deve padecer muito e ser reprovado por esta geração. O que aconteceu no tempo de Noé, acontecerá no tempo do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e acabou com todos. Ou como aconteceu no tempo de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam. Mas quando Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e acabou com todos. Assim será o dia em que se revelar o Filho do Homem. Nesse dia, se alguém estiver no terraço e seus utensílios em casa, não desça para recolhê-los. Ou mesmo se alguém estiver no campo, não volte atrás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem se empenha em conservar a vida, a perderá. Quem a perder, a conservará. Eu vos digo, nessa noite estarão 2 numa cama. Um será arrebatado, o outro deixado. Haverá 2 mulheres moendo juntas. Uma será arrebatada, a outra deixada. Perguntaram-lhe: onde, Senhor? Respondeu-lhes: onde está o cadáver, se reúnem os abutres.
Capítulo 18. Parábola do juiz e a viúva. Para inculcar-lhes que é necessário orar sempre, sem se cansar, contou-lhes uma parábola. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Na mesma cidade havia uma viúva que recorria a ele para dizer-lhe: "Faze-me justiça contra meu rival." Por um tempo ele se negou. Porém, mais tarde pensou: "Embora eu não tema a Deus nem respeite os homens, visto que esta viúva está me importunando, eu lhe farei justiça, para que não me esbofeteie." O Senhor acrescentou: "Atenção ao que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, se gritam a ele dia e noite? Ele os fará esperar? Eu vos digo que lhes fará justiça logo. Porém, quando o Filho do Homem chegar, encontrará essa fé na terra?" O fariseu e o coletor. Para alguns que confiavam em sua própria honradez e desprezavam os demais, contou-lhes desta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro coletor. O fariseu de pé orava assim em voz baixa: "Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões injustos, adúlteros ou como esse coletor. Jejuo 2 vezes por semana e pago dízimos de tudo o que possuo." O coletor, à distância, nem sequer levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: "Ó Deus, tem piedade deste pecador." Eu vos digo que este voltou para casa absolvido, o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Abençoa algumas crianças. Aproximaram-lhe também algumas crianças para que as tocasse. Ao ver isso, os discípulos as repreendiam. Mas Jesus chamou-as, dizendo: "Deixai que as crianças se aproximem de mim, e não as impeçais, pois a elas pertence o reino de Deus. Eu vos asseguro que quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele." O homem rico. Um dos chefes lhe perguntou: "Bom mestre, que devo fazer para herdar vida eterna?" Jesus lhe respondeu: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser somente Deus. Conheces os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não perjurarás, honra teu pai e tua mãe." Respondeu-lhe: "Cumpri tudo, desde a adolescência." Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: "Falta-te uma coisa. Vende o que tens, reparte-o com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois segue-me." Ao ouvir isso, entristeceu-se, pois era muito rico. Vendo isso, Jesus disse: "Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Um camelo entrará pelo vão de uma agulha mais facilmente que um rico no reino de Deus." Os que o ouviam disseram: "Então quem poderá salvar-se?" Ele respondeu: "O que é impossível para os homens é possível para Deus." Então Pedro disse: "Vê, nós deixamos o que é nosso e te seguimos." Respondeu-lhe: "Eu vos digo que ninguém que tenha deixado casa ou mulher, ou irmãos ou parentes ou filhos pelo reino de Deus, deixará de receber muito mais nesta vida e vida eterna na era futura." Novo anúncio da morte e ressurreição. Levando os 12 à parte, disse-lhes: "Vede, subimos a Jerusalém, e se cumprirá neste homem tudo que os profetas escreveram. Será entregue aos pagãos, caçoarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E no terceiro dia ressuscitará." Eles não entenderam nada. O assunto lhes era obscuro e não compreendiam o que ele dizia. O cego de Jericó. Quando se aproximava de Jericó, um cego estava sentado junto ao caminho pedindo esmola. Ao ouvir que passava a multidão, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. Ele gritou: "Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim." Os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais forte: "Filho de Davi, tem piedade de mim." Jesus parou e mandou que o buscassem. Quando esteve próximo, perguntou-lhe: "Que queres que eu te faça?" Respondeu: "Senhor, que eu recupere a visão." Jesus lhe disse: "Recupera a visão. Tua fé te salvou."
No mesmo instante, recuperou a visão e o seguia glorificando a Deus. E o povo, ao ver isso, louvava a Deus. Capítulo 19. Jesus e Zaqueu. Entrando em Jericó, atravessava a cidade, quando um homem chamado Zaqueu, chefe de coletores e muito rico, tentava ver quem era Jesus. Porém não o conseguia por causa da multidão, pois era baixo de estatura. Adiantou-se, correndo, e subiu a um sicômoro para vê-lo, pois iria passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de hospedar-me em tua casa. Ele desceu apressadamente e o recebeu muito contente. Ao ver isso, todos murmuravam, dizendo que fora hospedar-se em casa de um pecador. Mas Zaqueu se pôs de pé e disse ao Senhor: Vê, Senhor, dou a metade de meus bens aos pobres, e a quem defraudei, restituo 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão. Porque este homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Parábola dos empregados. Como a multidão o escutasse, acrescentou uma parábola, pois estavam perto de Jerusalém, e eles criam que o reinado de Deus iria revelar-se de um momento para outro. Disse então: Um homem nobre partiu para um país distante para ser nomeado rei e voltar. Chamou 10 empregados seus, entregou-lhes 1.000 denários e recomendou: Negociai até que eu volte. Seus concidadãos, que o odiavam, enviaram atrás dele esta embaixada: Não queremos que esse seja nosso rei. Nomeado rei, voltou e chamou os empregados, aos quais havia entregue o dinheiro, para ver como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, teu dinheiro produziu 10 vezes mais. Respondeu-lhe: Muito bem, empregado diligente. Por teres sido fiel no pouco, administrarás 10 cidades. Apresentou-se o segundo e disse: Senhor, teu dinheiro produziu 5 vezes mais. Respondeu-lhe: Tu administrarás 5 cidades. Apresentou-se o terceiro e disse: Aqui tens teu dinheiro, que guardei num lenço. Tinha medo, porque és rigoroso. Retiras o que não depositaste, colhes o que não semeaste. Respondeu-lhe: Por tua boca te condeno, empregado negligente. Sabias que sou rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro num banco, para que ao voltar o recuperasse com juros? Depois ordenou aos presentes: Tirai-lhe o dinheiro e dai-o àquele que conseguiu 10 vezes mais. Replicaram-lhe: Senhor, já tem 10 vezes mais. Eu vos digo que será dado a quem tem, e a quem não tem será tirado, inclusive o que tem. Quanto a esses inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, trazei-os aqui e degolai-os na minha presença. Dito isso, prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. Entrada triunfal em Jerusalém. Quando se aproximaram de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 discípulos, recomendando-lhes: Ide à aldeia que está à frente. Ao entrar, encontrareis um jumentinho amarrado, no qual até agora ninguém montou. Desamarrai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que o desamarrais, dizei-lhe que o Senhor necessita dele. Os enviados foram e o encontraram como lhes havia dito. Enquanto o desamarravam, os donos lhes disseram: Por que desamarrais o jumentinho? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, puseram seus mantos sobre o jumentinho e o fizeram montar. Enquanto avançava, a multidão forrava o caminho com seus mantos. Quando se aproximavam da encosta do Monte das Oliveiras, os discípulos, em massa e alegres, começaram a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que haviam presenciado. Diziam: Bendito que vem como Rei em nome do Senhor. Paz no céu, glória ao Altíssimo. Alguns fariseus da multidão lhe disseram: Mestre, repreende teus discípulos. Replicou: Digo-vos que, se estes se calarem, as pedras gritarão. Lamentação por Jerusalém. Ao aproximar-se e avistar a cidade, disse chorando por ela: Se também tu reconhecesses hoje aquele que conduz a paz, mas agora está oculto a teus olhos. Chegará um dia em que teus inimigos te rodearão de trincheiras, te sitiarão e te cercarão por todos os lados.
Derrubarão por terra a ti e a teus filhos dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da visita divina. Purifica o templo. Depois entrou no templo e começou a expulsar os mercadores, dizendo-lhes: Está escrito que minha casa é casa de oração, e vós a transformastes em covil de bandidos. Diariamente ensinava no templo. Os sumos sacerdotes, os letrados e os chefes do povo tentavam acabar com ele, mas não encontravam como fazê-lo, pois o povo em massa estava pendente de suas palavras. O livro de Provérbios, capítulo 26, versículos de 13 a 16. Diz o preguiçoso: há um leão no caminho, há uma fera na rua. A porta dá voltas no gonzo, e o preguiçoso na cama. O preguiçoso põe a mão no prato e se cansa ao levá-la à boca. O preguiçoso se crê mais sábio do que 7 que respondem com acerto. Pai Santíssimo, nós te louvamos e te glorificamos. Muito obrigado pelo teu Filho Jesus e por revelares ele a nós através do Evangelho de Lucas. Nossa, Senhor Deus, muito obrigado por Lucas ter dedicado tanto tempo e esforço. Eu nem consigo imaginar, Senhor, o esforço que Lucas teve para escrever essas palavras e nos dar uma visão de Jesus, dos ensinamentos dele, de sua justa ira contra os escribas, os fariseus e os mercadores do templo, e também de seu amor ao chamar pessoas como Zaqueu, pessoas como o jovem rico, pessoas como nós. Então, obrigado, Pai. Obrigado por nos amar e obrigado por Lucas. E acima de tudo, Senhor, obrigado pelo teu Filho e pelo teu Espírito, que são tuas bênçãos para nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza. Nossa, vimos só 3 capítulos de Lucas hoje, né? E que capítulos incríveis. Estamos nos aproximando do... Ele tá entrando em Jerusalém, né? Então, estamos nos aproximando do fim. Temos só mais 2 dias aqui no Evangelho de Lucas, mas tem 2 coisas que eu queria destacar. No capítulo 17, logo no começo, tem aquela parte onde Jesus fala sobre quem faz um desses pequeninos pecar. E isso sempre me lembra de uns anos atrás, quando eu estava no seminário, que eu tinha um professor, o Dr. Chris Thompson, e ele nos ensinava sobre moralidade. E acho que eu até já comentei sobre isso aqui antes, porque é algo que realmente sempre vem na minha memória, né? Me marcou bastante. Ele disse: cavalheiros, falando para todos nós que estávamos querendo ser ordenados sacerdotes, né? Cavalheiros, se por meio de suas ações, de seus conselhos, se de alguma forma algo que você diga for na intenção de levar outra pessoa ao pecado, eu tenho 3 palavras para vocês: pedra de moinho. E nossa, foi muito impactante, porque ele falou com autoridade. Ele era um marido e pai e um homem moralmente exemplar. Não só super inteligente, mas também um professor incrível, provavelmente o melhor professor que eu já tive na vida. E a convicção com que ele falou: pedra de moinho, cavalheiros, vocês não podem, vocês não devem levar os outros ao pecado de forma alguma, nunca. E eu nunca me esqueci disso. E assim, eu não sei se vocês já viram uma pedra de moinho. Caso você nunca tenha visto, dá uma pesquisada. É uma pedra de tipo quase 1 tonelada, no formato de uma roda que era puxada por animais para moer grãos e coisas assim até virar pó. Então você imagina amarrar uma pedra dessa de quase 1 tonelada no seu pescoço e se jogar no mar. Você ia chegar até o fundo em tipo 5 segundos. Então você vê que esse é o nível de seriedade que Jesus leva o pecado do escândalo. E isso é muito importante de nos lembrarmos, da seriedade que Jesus leva o pecado. Agora, mais pra frente, ainda no capítulo 17, vemos Jesus curando 10 leprosos, e você vê que, várias vezes, que nem tivemos a parábola do bom samaritano, né? E aqui o que acontece é que Jesus passa entre Samaria e Galileia, e 10 leprosos vêm a ele, e ele cura os 10, mas só um retorna. E ele era samaritano. E conhecemos os samaritanos agora, né? Porque já passamos por todo o Antigo Testamento e sabemos que esses samaritanos eram aqueles que se casaram com outros povos, né? Que quando os babilônios e os assírios chegaram, trouxeram 5 nações com eles e eles se casaram com os judeus, corrompendo a religião e o relacionamento deles com o Senhor Deus. Então os samaritanos, de certa forma, eram piores, eu não quero dizer inimigos, mas eles eram de certa forma vistos como piores do que os assírios, piores do que os romanos, piores do que os babilônios, porque eles se viam como irmãos, mas viviam afastados da família, né? Mas aqui Jesus está usando eles como bons exemplos. Por quê?
Bom, sabemos que Jesus veio primeiro para salvar os judeus, né? Ele veio primeiro para cumprir a aliança do Antigo Testamento que o Senhor Deus havia feito com o povo judeu. Mas também sabemos que Jesus deixou claro em vários momentos que não é a linhagem, não é uma questão de herança, não é uma questão de ser filhos de Abraão ou não que nos permite receber a graça e a salvação de Jesus Cristo. Mas sim o fato de estarmos perdidos, o fato de estarmos vivendo em nossa miséria, e é em nossa miséria que a misericórdia de Deus vem a nós. E assim, mesmo que alguém seja samaritano, mesmo que seja um gentil, mesmo que seja alguém que esteja muito distante do Senhor, e em Atos dos Apóstolos, a gente vai ler daqui uns dias, lá vamos ver o eunuco etíope, que não tem nada a ver com o judaísmo, exceto pelo fato de que ele parece ser temente a Deus. E ainda assim, o evangelho e a graça de Deus são para ele. E para você e para mim, o que é incrível demais. Então, Jesus está destacando também esses samaritanos. Agora, continuando, outra coisa que eu quero destacar são esses dois homens nos capítulos 18 e 19. No capítulo 18 temos o homem rico. E é interessante notar que, assim, sempre que eu falo dessa parte, eu sempre vejo esse homem como um bom jovem que frequenta a igreja e que temia a Deus. E sim, como diz lá, ele também era rico, né? Mas eu destaco essa parte de que ele temia a Deus porque ele vai até Jesus para perguntar o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E quando Jesus diz, você conhece os mandamentos? Ele diz, conheço o Senhor, cumpri tudo desde a adolescência. Então você vê que ele era como um rapaz de igreja, né? E aqui não tem essa parte, mas em outro evangelho, se eu não me engano, no evangelho de Marcos, depois que o jovem responde Jesus, diz algo como, Jesus o olhou com carinho. Então Jesus, Deus em pessoa, olha com carinho para esse jovem rico que quer fazer a coisa certa. Mas quando Jesus pede algo a mais a ele, dizendo: tá, você fez coisas boas, isso é ótimo, isso é maravilhoso, mas agora me dê a sua vida, me dê seu coração, me dê o que realmente importa. Quando Jesus diz isso para ele, ele vai embora triste. E eu lembro de ler sobre que aqui no capítulo 18, que fala do jovem e diz que ele se entristeceu, ele entristeceu-se. O termo usado aqui é o mesmo termo usado para descrever a agonia que Jesus sentiu no jardim do Getsêmani. Então, não é que o jovem foi embora chateado, bolado, sabe? Não. Ele foi embora triste, em agonia, sentindo um peso enorme no coração. Mas ele vai embora. E essa é a questão aqui. Para cada um de nós, quer você tenha vivido sua vida assim como esse jovem, que seguiu os mandamentos desde pequeno ou não, o que Jesus nos pede não é apenas que sejamos fiéis aos mandamentos, mas ele nos diz, ele nos convida. Ok, você está fazendo tudo certinho, mas qual é a coisa que você coloca acima de mim em sua vida, ao qual você está se apegando? É sua riqueza? Então a deixe e venha me seguir. Abandone o que for o que estiver te prendendo e me siga. E o jovem vai embora triste, porque aquilo era demais para ele. Por outro lado, no capítulo 19 temos o homem chamado Zaqueu, que não era um jovem de igreja, ele não cresceu fazendo tudo certinho. Ele estava o mais distante possível de uma igreja, ou melhor, de uma sinagoga, né? Na verdade, ele era um pecador e todos sabiam que ele era um pecador. E ainda assim, o que acontece? Jesus o vê na árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, pois hoje tenho de hospedar-me em tua casa. E diz que Zaqueu desceu rapidamente e isso é muito importante. Diz que ele desceu rápido e é aí que tá. E o recebeu muito contente. O jovem rico foi embora triste. Ele foi embora aflito, se sentindo esmagado. E às vezes a gente pensa, se eu der tudo ao Senhor, se eu entregar tudo a Ele, eu ficaria assim. Eu sairia triste, desanimado, sem nada. Mas na verdade é o oposto. Aqui você vê que aquele que foi embora saiu triste. E aquele que desceu e encontrou Jesus o recebeu contente. Inclusive, não só isso, né? Ele também diz: Vê, Senhor, dou metade de meus bens aos pobres e a quem defraudei restituo 4 vezes mais. E Jesus nem tinha dito para ele fazer isso. Ele simplesmente vai e fala que vai fazer. E Zaqueu era o chefe dos cobradores de impostos. Então ele com certeza defraudou algumas pessoas. Então ele reconhece que ele precisa restituir essas pessoas. Mas você vê esse grande contraste, né? O bom jovem que ia na igreja,
ele vai embora triste, porque não consegue entregar o seu coração ao Senhor. Ele não está disposto a dar o seu coração ao Senhor. Já o garoto mau, o garoto perdido, aquele que ninguém valorizava, ele desce da árvore, recebe Jesus com alegria e dá a ele tudo. E isso é muito importante para todos nós. Quer você seja o jovem que frequente a igreja ou não. Quer você tenha estado diante do Senhor ou não. O chamado é o mesmo. O chamado é: venha e me siga. O chamado é: venha, me dê seu coração. O que mais importa para você, o que você mais ama, coloque em segundo lugar. Venha, me siga e confie seu coração a mim. E essa é a nossa oração hoje, porque esse podcast aqui não se trata apenas de ouvir a Bíblia, mas também de responder à Bíblia. Não se trata apenas de ouvir a palavra de Deus, mas se trata de agir com base na palavra de Deus. Então, para recebermos contentes, vamos fazer isso hoje. Ouvir a voz do Senhor chamando seu nome, dizendo: ei, desça daí, eu quero me hospedar na sua casa hoje. E vamos até Ele contentes em recebê-lo. E dizer a Ele: Senhor, eu te entrego tudo o que eu amo. Eu te entrego o meu coração. Tô rezando para que você consiga fazer isso hoje. Por favor, reze por mim para que eu também consiga fazer isso hoje, porque a gente precisa das orações uns dos outros. É por isso que, como sempre, eu estou rezando por você. Por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike. Eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.